Boa noite a todos. No dia de ontem, abrimos o mês missionário, que nos provoca, a partir de seu tema, A Vida é Missão, e do seu lema, Eis-me aqui, envia-me, a fazermos uma reflexão mais profunda sobre a vivência do nosso batismo, quando nos tornamos, pela graça de Deus, missionários e missionárias do Pai, que tem como missão primordial anunciar e testemunhar com a vida o Evangelho de Jesus Cristo. Também queremos trazer para junto do altar, neste tempo de pandemia, os nossos médicos e todos os funcionários de nossos hospitais, bem como os cientistas e seus auxiliares, que trabalham na busca de uma vacina contra o Covid-19. O santo sacrifício eucarístico será oferecido por todos aqui presentes, por todos que nos acompanham pelas redes sociais e também, de modo muito especial, a Joaquim Arantes Sobrinho e pela saúde de Lúcio de Freitas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Cantando, iniciemos a nossa celebração. Presente divino.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje a igreja nos reúne para celebrarmos a memória dos santos anjos da guarda, certo de que Deus colocou um desses para caminhar ao nosso lado, como colocou ao lado de Tobias na sua longa viagem em busca da felicidade. Que a graça de Deus, nosso Pai, de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. O meu anjo irá à tua frente. Essas são as palavras de Deus dirigidas a Moisés diante do grande desafio de conquistar a terra prometida. Essas mesmas palavras continuam sendo dirigidas para nós nos dias de hoje. Diante do imenso deserto que devemos atravessar todos os dias. Que esta celebração nos leve a refletir sobre a benevolência dos anjos presentes ao longo da história da salvação e assim possamos sair daqui na certeza de que Deus continua colocando seus anjos junto do deserto a ser atravessado diariamente por cada um de nós. Atravessar o deserto a cada dia é um desafio que nós devemos viver para conquistarmos a graça da presença eterna de Deus. Mas para que esse deserto se torne mais suave, que nós consigamos avistar ao longe a terra prometida, nós precisamos nos libertar dos nossos pecados, que nos oprime, que nos prende. Por isso, vamos nos colocar diante de Deus e na festa dos santos anjos da guarda, apresentar os nossos pecados. E cantando, peçamos perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, ó Cristo, que vieste chamar os pecadores tão humilhados. Cristo és ó, Cristo és ó. Senhor, que intercedeis por nós junto ao Pai, que nos perdoa.
Deus Todo-Poderoso, Pai cheio de misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Além das intenções todas colocadas, além das intenções que cada um de nós sempre trazemos a cada celebração eucarística, rezemos também por todos que gostariam de estar aqui neste dia em que nós há anos abrimos a festa da padroeira, há anos que nós enviamos uma enorme equipe para o trabalho da festa, mas somos tolhidos pela pandemia causada pelo Covid-19. Então rezemos por aqueles que gostariam de estar aqui, rezemos por aqueles que nos ajudavam na festa, como a Maria e o Olímpio, e foram vítimas do Covid, e que tantos outros dos nossos irmãos que foram morar na casa do Pai. Ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandai os vossos anjos para guardar-nos, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouviremos agora a palavra de Deus. Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: vou enviar o anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem.
caçador do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te. Qual seu escudo em suas armas defender-te. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Nenhum mal pode chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Bendizei ao Senhor Deus, aos seus poderes, seus ministros que fazem sua vontade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças,
não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Fernando, que veio nos visitar nesse momento em que nós começamos a nossa caminhada, para a festa da padroeira, o diácono Daniel, que está conosco. Também quero aproveitar esse momento para saudar o Padre Ivonei, que celebra hoje o dom da vida. Caríssimos irmãos, como é que nós nos sentimos quando nós ouvimos a palavra de Deus nos revelar e reafirmar por mais de uma vez que o Senhor colocou um anjo para estar à nossa frente? E como nos diz o salmista, ele deu esta ordem para que fôssemos guardados em todos os caminhos da nossa vida. Eu não sei se vocês conseguem, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, principalmente os males causados pelo Covid-19, que gera essa pandemia, que nos faz andar de máscara, termos álcool gel na nossa mão constantemente, estarmos longe um do outro. Se vocês conseguem, diante desse clima que envolve, desta insegurança que nos abraça, perceber a presença desse anjo do qual Deus coloca à nossa frente. Como é esta experiência de saber que nós temos alguém do nosso lado? Pois bem, meus irmãos, veja que quando Deus fala a Moisés, a igreja copia, se apodera desta palavra para dizer que as palavras ditas a Moisés são ditas para nós hoje. É óbvio que os anjos não são criaturas aladas, que aparecerão voando na nossa mente, na nossa vida. Isso é fruto da arte, da iconografia, que tenta expressar este ser que vem de Deus de uma forma sobrenatural. A iconografia tenta expressar o que não se consegue ter expressão, porque os anjos são espíritos que Deus envia do céu para estar ao nosso lado. Mas antes de ficarmos preocupados com a imagem que esses anjos devem ter, a nossa preocupação, a nossa reflexão deve estar fundamentada nos meios, nos mecanismos, nos recursos que Deus se utiliza para entrar em contato conosco, com a nossa realidade humana. Quais são esses meios que Deus faz com que nós possamos saber que Ele está diante de nós? E é por isso que os anjos, em toda a Sagrada Escritura, eles sempre aparecem como grandes mensageiros de Deus, para driblar uma situação, para mostrar um outro caminho. Por isso, meus irmãos, os anjos podem ser pessoas, situações que nos apontam novos caminhos. Os anjos são presenças de Deus em nossa vida.
e pode estar nos hospitais, acalentando os doentes. Anjos podem estar dentro das nossas escolas, ensinando as nossas crianças e jovens as ciências da vida. Os anjos podem estar dentro das nossas casas, educando nossos filhos. Os anjos podem estar em tantas situações. Infelizmente, ou felizmente, são invisíveis, principalmente aos olhos da mídia, que não conseguem perceber a presença de anjos tão humanos, que mudam a situação de pessoas e das suas vidas, confortando, educando, ensinando, acalentando. E assim como Moisés, o anjo do Senhor que ajudou a atravessar o deserto em busca da terra prometida, assim Deus colocou na nossa vida um anjo para que nós possamos atravessar a cada dia o deserto da nossa própria vida. É por isso que no Evangelho de hoje, Jesus se utiliza da imagem de uma criança para dizer que quem não for capaz de ser humilde, quem não for capaz de ser puro como uma criança, jamais conseguirão perceber os anjos ao seu redor. Só aquele que se curva diante de uma situação de necessidade, de fome, de alguém que consegue dar um remédio para outro, de alguém que consegue tirar uma pessoa que dorme consecutivamente no chão e dar a ela um colchão, alguém que consegue dar comida, pode-se dizer que essas pessoas são anjos que aparecem na nossa vida. Por isso, meus irmãos, nesse dia em que nós abrimos a nossa festa da padroeira, de uma maneira tão tímida, sem tantos vivas, de uma maneira tão reclusa, tão cheia de preceitos, que o Senhor tenha compaixão de todos nós e mande muitos anjos, para que apesar de todo o sofrimento, da distância, do medo, da insegurança, nós não percamos jamais a nossa fé e a nossa esperança. Certo de que o nosso gesto de tirar a imagem de Nossa Senhora do altar-mor neste dia é simplesmente para dizer, com muito mais força nesse ano, que nós precisamos da presença da sua mãe na nossa vida. Pois nesse mundo dilacerado por tantas discórdias, nesta sociedade marcada por tanta violência, neste país onde os políticos corruptos se multiplicam, nós precisamos de anjos, de homens e mulheres que comecem a ser anjos para o outro. Assim, nós podemos fazer pelo menos um treino daquilo que é o céu. Assim, nós poderemos experimentar um pouquinho daquilo que o Senhor nosso Deus tem reservado para nós. Que a nossa fé nos leve a partir de amanhã a fazer, talvez não uma grande novena, mas uma profunda novena, que através da palavra do Evangelho de cada dia, da Eucaristia que nós devemos receber a cada dia, mesmo que for espiritualmente, que ela nos sustente e que no dia 12 nós possamos, junto de Nossa Senhora, simplesmente dizer:
para o nosso irmão. Fazei tudo aquilo que ele vos disser. Caríssimos irmãos, por intercessão dos santos anjos da guarda, apresentemos a Deus nossas preces, dizendo todos juntos: Senhor, ouvi a nossa oração. Rezemos por toda a Igreja e pelo Papa Francisco, para que vivam com intensidade o amor missionário, anunciando com alegria a Cristo Jesus, nós vos pedimos. Senhor, ouvi a nossa oração. Rezemos pela equipe de eventos que prepara a nossa 74 Festa da Padroeira, para que, a exemplo de Maria, sempre se coloquem a serviço do Reino, nós vos pedimos. Senhor, ouvi a nossa oração. Rezemos pelas nossas famílias, para que sejam espaço de encontro com a Palavra de Deus, principalmente neste tempo de pandemia, nós vos pedimos. Senhor, ouvi a nossa oração. Rezemos pelas eleições municipais que se aproximam, para que sejam eleitos os que tiverem maior capacidade de buscar na justiça sua fonte de sabedoria. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi a nossa oração. Rezemos pelos nossos doentes, principalmente pelos que foram infectados pelo Covid-19, para que no Senhor encontrem força para vencer esse momento. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi a nossa oração. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus Pai de bondade, pela intercessão dos santos anjos e pela presença do seu Filho, que vive e reina para sempre. Sentados, nós vamos agora nos preparar para o ofertório.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, ouvi nossas preces ao proclamarmos as vossas maravilhas. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas em honra dos santos anjos e fazei que, velando sempre ao nosso lado, nos guardem dos perigos desta vida e nos levem à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar e não cessar de engrandecer, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. É a vós que glorificamos aos louvarmos os anjos que criastes e que foram dignos do vosso amor. A admiração que eles merecem nos mostra como sois grande e como deveis ser amado acima de todas as criaturas. Pelo Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, louvam os anjos a vossa glória, as dominações vos adoram, e reverentes vos servem potestades e virtudes. Concedei-nos também a nós associar-nos à multidão dos querubins e serafins, cantando a uma só voz. Para os que nos acompanham pelas redes sociais, nós vamos usar a oração eucarística número 3, sempre no início do livrinho da liturgia das horas. Está sempre aí as orações eucarísticas. Vamos sempre usar até o dia 12 a número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue,
ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, meus irmãos, o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reúne em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, o Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a liberdade e a confiança de filhos. Agora digamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A vocês que nos acompanham pelas redes sociais, é hora de se preparar para receber Jesus na Eucaristia. Por isso eu peço, coloque a tua mão sobre o teu peito e deseje do fundo do teu coração que Jesus venha fazer parte da tua vida, da vida da tua família, que Ele venha fazer morada na tua casa. Reze comigo. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e a minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesse comigo. Uno-me convosco inteiramente. E não permitais que eu me torne a separar de vós. A vocês que estão aqui na igreja, como eu sempre tenho dito, não saiam do lugar para receber a Eucaristia. O ministro vai passar por vocês. Quando ele se aproxima, você retira a máscara, estende a mão, recebe a Eucaristia, coloca na boca e em seguida coloca a máscara. O Senhor colocou na tua frente o teu anjo para guardar-te de todos os caminhos. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, que alimentais com tão grande sacramento a nossa peregrinação para a vida eterna, guiai-nos por meio de vossos anjos no caminho da salvação e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como todo ano nós fazemos, esse ano não poderia ser diferente. Nós vamos agora retirar a imagem do altar-mor, sempre nesse sentido que eu dizia. É como se nós quiséssemos nos aproximar mais da Mãe de Deus. Por isso vamos participar desse momento, trazendo presente todas as pessoas que gostariam de estar aqui e não podem, porque estão com medo, porque estão inseguras, porque precisam ficar em casa para não transmitir e também não ser infectado pelo Covid-19. Que Maria, nesse gesto nosso de tirá-la do altar, possa nos cobrir mais com o seu manto de mãe, nos protegendo contra este mal que nós estamos vivendo.
Gostaria de chamar então o Padre Fernando, o diácono, o Daniel, toda a equipe de eventos, para nós nos colocarmos aqui diante da imagem. E vocês têm aí no livrinho a oração do envio. Eu peço que todos rezem para esses meninos. Vocês gostaram dos meninos, né? Para esses homens, essas mulheres da nossa comunidade, que têm aí essa missão de realizar a festa nesse tempo de pandemia. Por isso, tomemos a oração e os enviemos para essa missão. Deus, Pai de bondade, dignai-vos enviar estes vossos filhos para o serviço que deverão prestar durante a 74ª festa da padroeira. Dê a cada um deles o dom da disponibilidade e da paciência, a fim de que, diante dos desafios que encontrarem, possam vencê-los com caridade. Que o próprio Senhor Jesus Cristo esteja convosco, esteja sempre à tua frente para te conduzir, atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve na paz e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todo ano a gente entrega alguma coisa para a equipe. Esse ano não poderia ser diferente. Vocês vão ganhar uma máscara, tá bom? Para que vocês possam trabalhar mascarados. Clemente, por favor. Viviane. Roberta. Wilson. Rosmari. Clóvis, Walter Lúcio, Cirinho, Geraldo, Ana Andréia, José Edir, José Carlos Ferezin, muito obrigado. Nós estamos em poucos, mas eles merecem as nossas palmas, né? Só queria então lembrar, vocês podem ficar aí, daqui a pouco nós vamos fazer a consagração antes da bênção. Se vocês tiverem o livrinho na mão, tem o novenário, né? E também na última página, na página 12, tem toda a programação da festa. Levem para casa, lembrando que amanhã então nós temos às 15 horas o terço e depois às 19 horas a missa. Ambos serão transmitidos online. No domingo a missa às 9, o terço às 15 e depois às 19 a missa da novena, certo? E assim todos os dias até o dia 12. Então levem para casa, assim vocês ficam com o programa e com o novenário. Vamos então agora, eu peço que todos voltem-se para a imagem de Nossa Senhora Aparecida e façamos juntos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar
dos benefícios de vossa misericórdia. Prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa proteção intercessora, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva a padroeira do Brasil! Viva! Viva a nossa padroeira! Viva! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e vossas famílias, sobre todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida, sobre esta equipe de eventos, sobre todos aqueles que irão participar da 74ª Festa da Padroeira. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com as vossas vidas. Ide em paz, fiquem em paz, e o Senhor sempre vos acompanha. Graças a Deus.